Olá, daqui é o Jason Sama e estou de volta aqui no canal com uma rua do fracassado que quer ser o rei dela. E vale lembrar que essa aqui já é a segunda parte. E se por acaso você caíste aqui de paraquedas, te recomendo ir assistir a primeira parte. E se você gostar do vídeo, deixa o like ou subscreva no canal para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Isso é tudo e bora pro vídeo. Uma rua começa com Suji indo para a sua faculdade. E ele ainda estava muito incrédulo com a forma que a Siana falou com ele no dia anterior. Ao passar por um poste, o Suji nota que lá tem um fio. E ele pega nesse mesmo fio se perguntando onde é que será que esse fio se conecta. E ele fica enrolando o fio, enrolando e enrolando até chegar no destino. O fio estava conectado no vestido de uma moça e parecia que aquele vestido estava a se desfazer. E a coitada da moça não sabia. E o prota vendo isso e sabendo o quão azarado ele é, ele já sabia que ia dar merda. E a melhor forma de evitar a merda era usar a técnica dos olhos de cavaleiro. Mas lá no fundo também havia alguns marmanjos que perceberam que o vestido da moça estava se desfazendo, mas eles não queriam ajudar ela, eles queriam ver a sua calcinha. E o prota vendo isso, mesmo sabendo que ia dar merda, ele ia tentar ajudar a moça. Então ele sai a correr a gritar por ela, mas a garota simplesmente tropeça no fio do vestido. E digamos que o prota conseguiu uma visão realmente muito privilegiada da menina no chão. E depois a moça começa a se levantar, mas o prota tava como? Duro, porra! A rapariga pergunta se é o prota que lhe chamou há pouco tempo, e o Suji, vendo que isso vai dar um grande mal entendido, já começa a se desculpar. Mas a garota pega nos braços dele e inesperadamente lhe agradece por tentar ajudar ela. E o Suji fica realmente muito feliz que a garota conseguiu entender que ele estava a ajudar. E depois se passa um tempo e o prota consegue chegar na sua faculdade, mas adivinhem, numa planta que estava ali próximo tinha um fio outra vez. E acho que não é necessário ser um detetive para saber que esse fio pode ser daquela garota, não é? Mas o problema agora é o seguinte, ela nessa hora pode estar nua e a precisar de ajuda. Então Suji sai a correr em direção ao fio, mas subitamente o rastro do fio acaba numa escada e ali não havia nenhum sinal da garota. O Suji de repente dá de caras com o seu professor, que chama o nosso protagonista para ajudar ele com alguma coisa. E mais tarde, lá no apartamento do Jai, o Suji acaba de contar toda a situação para o seu amigo, que não conseguia acreditar na possibilidade de haver uma menina nua se escondendo lá na escola. Mas mesmo assim, ele decide que vai ajudar o seu amigo. Os dois descem lá na sala de aula e, como sempre, a Siana só fica observando os rapazes lá no fundo, querendo se juntar a eles para se divertir. Mas vocês sabem como é que funciona uma tsundere, não é? O professor de matemática entra na sala e ele diz que, como o professor de inglês está tendo uma pausa, os alunos daquela sala irão ter uma nova professora nesse semestre. E adivinhem que essa professora era? Nada mais, nada menos do que a professora Lenai, que é aquela rapariga lá do vestido que desfiou. E ela estava lá usando as roupas do Jai, que estavam secando no terraço. E o prota e seu amigo Jai percebem isso também. Mas eles parecem que estão mais tristes do que felizes por ver que ela está com roupa. E digamos que a Lina é mesmo muito respeituda, se você tem alguma ideia. E não sou o único que pensa dessa forma. Olha os nerds da sala se tornarem gados um por um. E depois então da mina se apresentar, ela diz para os alunos que só vai poder dar aula no dia seguinte. E então ela sai fora com o professor de matemática. Mas parece que a Siana conhecia a Nai, então ela sai a correr para conversar com ela. E já lá fora, a Siana chama pela Nai e as duas saem a correr para se abraçar. E enquanto as duas ficam a fazer um monte de barulho, o prof pergunta se elas duas se conhecem. E ela responde que eram nada mais nada menos do que primas. E enquanto as duas estavam a matar a saudade, a Siana percebe que aquela jaqueta vermelha parece ser muito familiar. E então a Siana pergunta para a Nai o porquê dela ter vindo na escola com uma jaqueta de treino. E a Nai responde que, como ela estava com pressa para encontrar uma muda de roupa, por alguma sorte do destino, ela conseguiu encontrar essa jaqueta no telhado. Mas mesmo a Nai contando as coisas de forma tão inocente, o professor e a Siana ainda assim conseguiram fazer tudo isso mal entendido. E começa a imaginar umas coisas muito nada a ver, mas também da forma que a Nai estava a explicar a situação, só fazia as coisas piorarem. E já lá na sala, o Jai e o Suji estavam a bater um papo em como essa situação da roupa vai trazer um monte de mal entendidos e rumores para a professora. Mas de repente, do nada vê um telefone shuriken em direção à cabeça do Jai. Mas ele, com as suas habilidades ninja, consegue se esquivar da arma mortal. E quem havia tirado esse telefone era a Siana. E como se a situação já não fosse estranha o suficiente, o prof de matemática também se atira e dá um golpe na cara do Jai. E com os dois rapazes já mortos no chão, a Siana e o prof ficam a gritar um monte de bobagens, mas depois a cena corta e o mal entendido ter sido resolvido. A Siana e o prof pedem desculpas para o Suji e o Jai. E mais tarde
tarde, na aula seguinte, o Jai e o Suji tinham diversos seus nomes saíram para fazer algum teste. E se o nome deles estivesse no quadro, eles deveriam marcar o nome com uma caneta para que eles pudessem entrar na sala. E então, chegando na área dos quadros, o Jai vai analisar um quadro que está de um lado e o Suji vai analisar o outro. E no quadro onde o Suji foi analisar, estavam os nomes deles. Mas quando o prota tenta marcar o seu nome, a caneta começa a falhar. E o nosso prota, vendo que tem algumas garotas do seu lado, o rapaz fica se perguntando se essas meninas iriam lhe dar alguma caneta. E então ele chama pela garota e ela até que consegue pedir a caneta emprestada. Mas a garota não estava lá com aquela intenção de emprestar a caneta não. E então o prota pede desculpas e vaza. O Suji se encontra com o Jai e o seu amigo estava realmente muito orgulhoso pelo Suji ter tentado pedir emprestada a caneta. Então, por ele ter conseguido deixar o seu senpai orgulhoso, o Jai lhe ensina a quarta lição, que era a negação sutil e dupla ligação. E essa técnica consistia em fazer você sempre receber um sim, sempre que estivesses a pedir algo para uma pessoa. E agora é a hora que vocês inscritos devem começar a tomar nota. O Jai explica que nessa técnica você pode escolher o caminho da conversa e no final dela ainda vais conseguir parecer sempre certo. Como por exemplo, o Suji quando estava a conversar com aquela garota, ele só chegou e pediu a caneta emprestada. E a garota, como não confiava nele, decidiu não emprestá-la. E simplesmente assim a conversa tinha acabado, sem o Suji ter conseguido se explicar. Mas na técnica de negativa sutil, isso não acontece, porque você que está a dirigir a conversa e você realmente não precisa muito da resposta da pessoa que estás a conversar, só precisa realmente que ela te ouça e siga a onda contigo. E depois o Jai pergunta para o Suji se o tipo de sangue dele não é A, e o Suji responde que o tipo de sangue dele é A mesmo. E então o Jai responde, eu sabia. E para as pessoas que não conseguiram entender bem o que se passou aqui, o Jai começa a explicar que quando ele perguntou para o Suji se o tipo de sangue dele não é A, o não que ele falou faz parecer que a frase não é nenhuma afirmação e nenhuma interrogação. E então ele supõe que o prota respondesse sim, eu não sou. E então o Jai poderia responder que sabia que o Suji não era do tipo A, mas e se o prota respondesse não, eu sou sim? O Jai poderia lhe responder que sabia que o Suji era do tipo A. Ou seja, no final de tudo, independente da resposta que o Suji daria, faria parecer que o Jai na mesma estava certo. E o Jai ainda diz que com essa técnica, independente do que a outra pessoa responder, isso faria parecer que você já estava à espera da resposta. E assim conduzir a conversa sem se esforçar nada, alcançando assim o objetivo que você queria. E o nosso amigão ainda dá mais um exemplo. Ele explica que muitos caras quando estão a marcar um encontro, eles marcam um dia específico. E se uma garota tiver um compromisso nesse dia, ela pode rejeitar e a conversa simplesmente acabou assim. Mas agora, se ele perguntasse na garota se quer que eles se encontrassem no sábado ou no domingo, ele estaria fazendo a própria pessoa escolher o dia que ela está livre. Ou seja, no final de tudo, vais ter o encontro, mas fizeste parecer que é uma decisão mútua, não tua. E essa técnica era tão fácil e perfeita de aprender que o Suji poderia utilizar ela mesmo agora. E então o Jai manda o rapaz tentar. E o Suji pergunta no Jai se ele não tinha comido ainda. E o Jai responde que não, ele tinha acabado de comer. E o Suji responde que achou isso porque o Jai estava cheio de energia. O nosso rapaz Suji tinha conseguido usar o método do Jai em primeira mão, demonstrando assim que essa técnica é realmente suprema. E então nesse momento era hora de testar numa rapariga de verdade. E chegando na sala deles, eles avistam a melhor amiga da Ciana, que era uma garota muito inteligente e que também odiava o Suji por ele estar sempre a fazer aquelas coisas pervertidas com a Ciana. E então, aproveitando que na sala não tinha ninguém, ele entra na sala e dá um olá para a menina. E parece que ela odeia mesmo o Suji, porque ela já fala pro rapaz se perder. Mas para a conversa não morrer assim, o Suji usa a técnica do abridor situacional e pergunta algo de interesse mútuo. Ele diz que viu ela fazendo exercício de matemática e tinha algumas perguntas que ele queria fazer. E então ele aplica a técnica de dupla ligação. O Suji pergunta na garota se ela não tinha conseguido fazer o exercício número 15. E a garota responde que sim, conseguiu. E o Suji responde que sabia que ela conseguiria fazer e pergunta se ela pode lhe emprestar as anotações que ela fez e que iria devolver provavelmente na hora do almoço ou depois do jantar. E a rapariga diz que na hora do almoço ela vai estar um pouco ocupada, então será melhor ele devolver na hora do jantar. E depois entrega o seu caderno de matemática para o Suji, que em seguida agradece e diz que vai devolver para ela mais tarde. E então o prota ao sair dali, a cara que ele faz ao ver que tinha conseguido é muito foda, mano. Esse é o poder dos brother, porra. E daí o manhwa corta para o dia seguinte e os dois amigos estavam a fazer um treino. O Jai fica realmente impressionado em como o Suji já está a conseguir apanhar ele na corrida e elogia o rapaz por ele estar a conseguir ficar em forma. Mas no caminho da maratona deles dois, eles se encontram com a Nai, que estava a passar ali
próximo. E então os dois rapazes se oferecem para ajudar a sua professora, que estava a carregar algumas coisas para levar até a escola. E já que os rapazes estavam a ir também para o mesmo lugar, eles vão junto com a professora. E quando chegam na escola, a professora precisava de ajuda para organizar alguns papéis. E o Jai, vendo que isso tudo iria demorar muito, ele pergunta a Nai se não tem mais ninguém aí para ajudar. E a Nai responde que sim, e chama a Siana para lhes ajudar. E a menina, chegando lá, já recebe umas 5.000 cópias para ela fazer. Mas aí vem outro problema. A Nai tinha esquecido as pastas para guardar as cópias e o grampeador. E então o Jai responde que deve ter alguns grampeadores nos armários do funcionário. E depois diz que vai buscá-los. Já a Nai diz que vai comprar as pastas para guardar as cópias. E simplesmente assim eles deixam o protagonista e a Siana sozinhos. E digamos que o clima que estava naquela sala é realmente muito cringe. Os dois por um curto período se encaram e depois viram a cara para a direção oposta. E depois a sala fica num total silêncio alguns minutos. E o Suji ficava a pensar em formas de iniciar uma conversa, mas estava parecendo que ele e a Siana não tinham lá nada muito em comum. E por isso o Suji estava se cagando de medo de iniciar uma conversa. E depois a Siana chama pelo Suji e pede para ele lhe passar algumas páginas. E então o resto do grupo volta. Eles pegam nas cópias que estavam lá na sala e ajudam a Nai a carregar até na sala de aula. E chegando lá na sala de aula, a Siana e a Nai recebem muitos elogios por serem realmente muito fofas. Depois a Nai pede para o Jai e o Suji meterem as cópias em cima de uma mesa que estava ali dentro da sala. Mas começa a acontecer uma catástrofe. O vento diabólico começa a entrar pela janela com muita força. E a única solução para impedir que as folhas voem pela janela era fechá-la. Mas o Suji, que era a pessoa que estava mais próximo da janela, estava ocupado a segurar as folhas. E então a Nai se atira num ato corajoso para fechar a janela o mais rápido possível. E ela consegue chegar na janela, mas ela também bate os peitos na cara do Suji. É mentira! A Nai consegue fechar a janela. E se ela não tivesse parado para agradecer o rapaz, com certeza o prota agora seria marmelada. E um monte de nerds se reúne ali ao lado do Suji para tocar na cabeça dele e sentir a sensação dos peitos sagrados. E o Jai fica surpreso que existem algumas pessoas que sentem inveja da desgraça do prota. Qual é a surpresa, Jai? Até eu tenho inveja do prota. É a verdade. Um pouco mais tarde, lá no terraço, o Jai e o Suji estavam a comer miojo. Quando de repente, o Suji pergunta para o Jai como é que se faz para se ter um bom assunto com uma garota. E o Jai pergunta para o Suji o que é que ele queria dizer com aquilo. E o Suji responde que ele já ficou sozinho algumas vezes com a Siana, mas ele nunca conseguia falar alguma coisa com ela, porque parece que eles não têm nada em comum. E então, vendo que o seu amigo está desesperado, o Jai decide que vai ensinar para o Suji a lição número 5, que era a previsão sutil. E agora, vocês devem estar a se perguntar que tipo de técnica é a previsão sutil. Mas o segredo está nisso mesmo. Isso não é uma técnica, mas é uma boa forma de você adivinhar o que a outra pessoa gosta. Como por exemplo, o Jai dá exemplo de 4 coisas que todo ser humano pensa ao nível subconsciente. E essas coisas eram dinheiro, relações sociais, sonhos, ou mesmo se manter em forma. Um ser humano normal, numa semana, pode pensar em alguma dessas coisas. E se você iniciar uma conversa com esses tipos de assunto, a conversa vai fluir naturalmente. E agora que o Suji tinha aprendido a lição número 5, só faltava aplicar ela na vida real. E então o Jai sugere ele usar isso amanhã. E o prota ficou a se perguntar amanhã, mas amanhã onde? E então aí a cena corta para o dia seguinte. E a Siana estava a ir se encontrar com a Nai no restaurante. E quando a rapariga chega ao lado da sua prima, ela pergunta como é que ela conseguiu encontrar esse lugar tão chique. E a Nai responde que não é ela que encontrou, lhe falaram para vir ali também. E a Siana fica confusa e pergunta quem que lhe convidou para vir ali. E de repente aparecem eles dois, os brothers, porra. E a Siana, vendo que o Suji estava ali, fica ainda mais confusa. E o que ela não estava a conseguir entender era quem era aquele rapaz que estava ao lado do Suji. Mas não demorou muito para ela dar conta que aquele rapaz era o Jai. Mas ainda assim ela não conseguia acreditar, porque aquele rapaz era bonito demais para ser o Jai. E então, de repente a Nai devolve o casaco que ela pediu emprestado ao Jai. E também ela dá um presente para o Suji, que era uma almofada. E o Suji fica perguntando na Nai se esse presente era dele. E a rapariga entende que ele não gostou do presente. Então ele fica encarando o Jai a se perguntar como é que eles devem reagir a esse tipo de coisa. Quando de repente o Jai começou a gritar ao Suji se o casaco tinha lhe ficado bem. E o Suji também, que pegou a ideia, começou a gritar à toa que gostou da almofada. E surpreendentemente resultou, a Nai ficou mais feliz. E então, agora que todo mundo estava contente, chegou a hora de pedir comida. E então, o Jai chama a garçom e pede a comida que todo mundo tinha escolhido. E depois, passando um tempo, a garçom traz uns copos d'água para os nossos amigos beberem enquanto estão à espera da comida. Quando de repente ela deixa cair um copo d'água em cima da roupa do Jai. E a empregada estava para
apanhar os cacos do copo assim com a mão livre. Quando de repente o Jai pega na mão dela e lhe diz para ter cuidado. E assim a mina se apaixonou instantaneamente. E então, depois disso, o Jai diz que vai ao banheiro. E a Nai diz que vai com ele porque também queria ir ao banheiro. E então os dois vão-se embora, deixando assim o Suji e a Siana sozinhos. E o rapaz, vendo que essa era a oportunidade perfeita para testar a técnica número 5 e ver se ele consegue falar sozinho com a Siana, ele puxa a pergunta mais genérica de todas e diz que o clima hoje está quente. E a Siana simplesmente não responde nada. E só com essa simples pergunta o rapaz sente que criou uma distância enorme entre ele e a Siana. Mas de repente a rapariga responde e ela diz que o clima de hoje está realmente muito quente. E então o Suji já começa a festejar porque a conversa iniciou e agora só faltava aplicar a previsão sutil. Ele pergunta na mina se ela tem alguma meta específica nesses dias e ela responde que tem um monte de coisas para fazer, mas na situação atual ela gostaria de entrar em uma boa universidade. E então o Suji se empolga e começa a gritar que o sonho dele é saber o que ele vai estar a fazer na universidade. E depois ele cai na real e começa a pensar que o que ele disse faz parecer que ele é um idiota sem sonho. Mas a sorte dele é que a Siana acha graça do que ele disse. E então de repente o Jai e a Nai chegam lá na mesa e a comida também é servida. E depois, um pouco mais tarde, os nossos amigos estavam fora do restaurante a se despedirem. E então, depois de baterem um papo, a Nai e o Jai vão em direções diferentes, deixando assim o nosso casal sozinho mais uma vez. E então, pelo Prota querer conversar mais um pouco com a Siana, ele pergunta se ela vai para casa a pé ou de ônibus. E a rapariga responde que ela vai a pé porque o clima está bom para caminhar. E então, o Sushi pergunta para a Siana se ela não mora daquele lado. E a Siana responde que mora do lado oposto. E o Sushi diz que mora na mesma direção em que ela apontou. Então propõe eles dois irem juntos. E então a mina aceita e eles dois vão para casa juntos. Acabado assim mais um capítulo. E também o vídeo vai ficando por aqui. Mas provavelmente próxima semana teremos uma continuação. E se gostaste do vídeo, subscreve aí no canal para não perder a continuação. E também para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. E então, isso é tudo e até a próxima.